Hello, hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Boa segunda-feira. Estou aqui de novo para mais uma live de segunda. A gente está agora com essa proposta todas as segundas-feiras, seja na hora do almoço, seja à noite, a gente vai vir aqui com uma live com a temática de vendas. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a psicologia do dinheiro, como que você aprender a lidar bem com o dinheiro, essa relação que você desenvolve, como que isso impacta no seu relacionamento com as vendas. Eu vou convidar aqui a psicóloga Luciana, especialista em dinheiro, a psicologia, com a gente, para a gente poder conversar. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida sobre como que você pode melhorar a sua relação com o dinheiro... Olá, Lu! Bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa live. Obrigada. Só lembrando que essa live, se você chegou, assistiu um pouquinho, não vai conseguir continuar assistindo porque você tem que atender, tem que trabalhar, a gente vai salvar essa live e ela vai ficar disponibilizada no YouTube a partir de amanhã. Então, vamos que vamos. Lu, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Obrigada por divulgar a psicologia do dinheiro, né? Essa área que é tão pouco conhecida, até pra gente, para nós psicólogos. Então, obrigada por dar esse espaço aí para a psicologia do dinheiro chegar. Obrigada mesmo. Exato. Então, vamos começar por aí, né? O que é essa psicologia do dinheiro? Como que isso se define? O que faz? É de comer ou passar no cabelo? Então, Patrícia, a psicologia do dinheiro trabalha como que nós, seres humanos, construímos o significado do dinheiro. Vamos entender aqui um pouquinho o que é dinheiro. Dinheiro, ele é uma moeda de troca, algo muito novo no Brasil, no mundo aí, né? Antigamente as pessoas comercializavam por conta do escambo. Com o advento dos bancos, o dinheiro surge. E o dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. Na sua mão, ele ganha um significado, ele tem um sentido. Ele passa a ter um valor que não é só o valor que está na moeda. Ele passa a ter um valor que ultrapassa o valor monetário dele. Então, a psicologia a psicologia do dinheiro estuda esse significado. Cada um dá ao dinheiro a partir dos seus contextos. Tá me ouvindo? Lu, deixa eu falar, deu uma travada. Então, vamos recapitular essa parte. Então, cada pessoa dá um significado diferente para o dinheiro. Isso, a partir dos meus contextos, da minha história de vida, a partir do momento que eu vou me relacionando com as outras pessoas, com os meus familiares, com os meus pares, eu vou construindo um significado diferente do dinheiro. Então, você tem um significado, o dinheiro tem um significado para você, e o dinheiro tem outro significado para mim. E aí a gente vai construindo esse sentido emocionalmente, mentalmente, e aí é onde que nós, psicólogos do dinheiro, atuamos. Que às vezes a gente dá um sentido que atrapalha a nossa vida, que atrapalha o nosso desenvolvimento, e às vezes a gente não olha. Então, a psicologia do dinheiro, ela vem para olhar esse sentido, esse significado, né? E a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Muito bom. Então, eu vou te fazer uma pergunta que acontece demais. Eu recebo muito essa pergunta, vou passá-la para você, que é o seguinte. Normalmente, é comum que nós psicólogos, tenhamos uma relação confusa com o dinheiro, principalmente no que diz respeito ao nosso trabalho. Então, eu conheço muitos profissionais da psicologia que se sentem desconfortáveis em cobrar, se sentem desconfortáveis em colocar preço. Então, assim, existe um desconforto em vender. É como se isso fosse algo feio, sujo, impróprio. Isso é coisa de psicólogo? Ou somos todos nós que temos essas questões? Explica pra gente. Então, vamos separar aqui. Todos nós temos essa questão.
Por quê? Porque nós aprendemos a lidar com o dinheiro a partir do nosso contexto. E o dinheiro, ele sempre veio associado à sujeira, tá, Patrícia? Primeiro porque é sujo mesmo, o dinheiro vai passando de mãos em mãos aí, né? E algumas mensagens, por exemplo, semana passada teve o coronavírus é transmitido através do dinheiro. E aí vem esse imaginário que o dinheiro é sujo. Isso foi construído aí ao longo de uma... Dinheiro é sujo. Eu já tive paciente que pega no dinheiro e tem que lavar a mão. Então, isso vai construindo um imaginário aí, tá? Tá. E também pela questão de dominação religiosa, né? Então, assim, vários contextos vão construindo a visão geral de que dinheiro é algo sujo. Mas o que acontece com nós, psicólogos, que ainda vem para piorar assim, um pouquinho mais a situação e a nossa relação com o dinheiro? Quando você escolheu a sua profissão, que você foi anunciar para o mundo lá contente, eu vou ser psicólogo, todo mundo falava para você que você ia fome. Que dinheiro não dá, não dá dinheiro, que não é uma ação. Ô Lu, quando eu fui contar para minha família que eu ia fazer psicologia, eu escutei coisas do tipo: ah, não, faz pedagogia, menina, tem mais emprego. Então, assim, né, é um pensamento, né, já te joga lá embaixo, de cara, né? Se você também ouviu isso, comenta aí pra gente. Verdade, gente, com certeza, Patrícia. Agora vamos entender isso. Por que a nossa profissão é associada à pobreza? Porque ela é uma profissão assistencialista. Ela vem... Quem que eram os psicólogos do passado? Eram os bons ouvintes da rua, eram as bruxas, né? Eram os padres. Então, era aquele povo que realmente se doava para isso. Isso surge. A psicologia surge no hospital psiquiátrico, que nada mais do que a nossa vergonha, né? Então, a família que fazia, escondia o doente mental. Então, a psicologia, ela está impregnada de sujeira, de pobreza, de vergonha, né? E da bondade. A bondade também faz a gente ser pobre, se eu posso falar isso aqui. Por quê? Porque você não pode cobrar pra ser bom. Com certeza pode. Patrícia, você não pode cobrar. Oi. Desculpa. Oi. Vamos lá? Vamos lá, pode continuar. Deu uma travadinha, mas a gente tá conseguindo. Tá. Quando você estava falando assim, só para te recapitular, você estava falando que a gente não pode cobrar para ser bom, porque senão a gente não vai ser humilde o suficiente para atingir o reino dos céus, né? Nunca! E a gente vive recebendo isso o tempo inteiro. Mas você vai cobrar do fulano, o fulano é pobre, o fulano não pode te pagar. E ainda mais que a gente cobra pelo quê? A gente cobra pelo nosso conhecimento. Então, o nosso conhecimento, ele não está aqui, ele não está pegável, né? Está dentro da gente, está junto com a gente. Então, por que você não pode fazer de graça? Né? E aí vem uma sociedade inteira. Sociedade não, a família inteira te cobrando. Por que você não pode fazer de graça? Mesmo porque, vamos lembrar, Patrícia, quando que você se tornou psicóloga? Aos 10 anos de idade, quando você começou a atender sua família, né? Que você começou lá a tentar fazer um malabarismo, uma coisa para sarar a sua família. Nós nos tornamos psicólogos antes do nosso diploma de psicólogos, né? E se a gente fazia isso de graça aos 10 anos, aos 13 anos? Oi. O que eu ia falar é que se o pessoal quiser, tem um trabalho de faculdade que se chama Profissionais de Ajuda, porque é um trabalho que foi feito no sul do país, numa federal, eles compararam, era um trabalho da disciplina de orientação vocacional deles.
E aí eles compararam alunos da escola pública versus alunos da escola particular para tentar entender por que eles escolheram o curso de psicologia. E as respostas são muito de acordo com isso que você está trazendo, né? Todos nós somos sofredores. Nós tivemos problemas na nossa família, nós tivemos problemas na nossa vida pessoal, e exatamente por termos sofrido em algum nível, isso a grande maioria. Tem um ou outro que não, escolheu psicologia por outra coisa. Mas seja isso consciente. Seja isso a nível consciente ou não, né? Consciente ou não, somos todos sofredores, porque senão a gente não ia escolher fazer um trem enjoado desse, que nem nós faz, não. Né? Então, aí, como que é o desenvolvimento disso, Patrícia? Se eu venho disso, como que eu começo a receber o dinheiro e a me sentir habilitado para ter esse dinheiro? Senão eu fico lá na pobreza. Quando eu olho para essa história, quando eu olho para todas as profecias que foram colocadas aí no meu destino, aí na minha vida, até essa, você não vai ser pobre, então espera aí, né? E o dinheiro não nasce em árvore. De que árvore que essa pessoa está falando? Né? Metaforicamente, a árvore pode ser uma família, a árvore pode ser uma pessoa, a árvore pode ser várias coisas. Então, quando eu olho para tudo aquilo que eu trouxe, na minha história envolvendo dinheiro, eu resignifico e começo a lidar com isso de uma forma mais saudável. Se eu não resignificar essas profecias, essas lealdades, esses mandatos, eu vou continuar, Patrícia, trabalhando muito e ganhando pouco. Olha só, então o que a gente está vendo aqui com a Lu é o seguinte: tem muita aluna minha, olha só, gente, eu tenho treinamento de planejamento estratégico para psicólogos, que é muito importante, sim. Eu tenho treinamento de psicólogo Aprenda a Vender, que tem turma nova que vai começar agora, dia 24. Mas, se a sua cabecinha não está bem cuidada e se você não está se sentindo autorizado a viver da sua profissão, ganhar o seu dinheiro, ressignificando esses significados que você construiu ao longo da vida sobre esse dinheiro, você vai morrer na praia. Então, Lu, o que a gente poderia colocar de reflexão? O que as pessoas podem começar? Uma tarefinha de casa, sabe? Uma coisinha assim para eles poderem olhar agora para ver como que está essa relação com o dinheiro? Patrícia, o principal exercício, sabe, é que todo mundo pode fazer aqui agora. Assim, acabou a live, pode ir lá e pode fazer. Pegar todo o dinheiro que tiver, todas as moedinhas, todo o dinheiro que tiver, colocar diante de você e sentir. A nossa construção de significado de dinheiro, ela é emocional. Então, vamos lembrar, como psicólogos que somos, problemas emocionais só resolve com emoção. Então, quando eu coloco esse dinheiro aqui na minha frente, todo o dinheiro que eu tenho, o que eu sinto diante desse dinheiro? Patrícia, se eu entrar nisso, se eu me colocar ali diante, no aqui e agora, diante desse dinheiro, esse dinheiro ele vai conversar comigo, tá? Tudo aquilo que eu sinto. E ele vai me mostrar também, é muito dinheiro que eu tenho? É pouco dinheiro que eu tenho? Eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro? As crenças, elas vão surgindo quando eu estou diante do dinheiro. Então, o primeiro exercício que a gente precisa fazer é olhe para o seu dinheiro, olha para ele, conversa com ele, sabe? Esteja presente nele. Se você pegar ele, você vai ver, pega aí 10 moedinhas, você vai ver se as moedinhas são sujas, se as moedinhas são limpas, o que essas moedinhas sujas estão contando da sua história, o que esse dinheiro rasgado está contando da tua história. Nós não temos o hábito de olhar para o dinheiro. A gente não tem o hábito de ver. Pode falar. E quando a gente, por exemplo, eu que trabalho online, recebo tudo online, então o dinheiro para mim é um número numa tela. Esse dinheiro ele fica longe, né?
Como que a gente pode fazer esse exercício num mundo em que cada vez mais o dinheiro virou um pedaço de plástico, né? Que a gente está distante dele. O dinheiro, eu concordo com você que o dinheiro ele tá diante da gente, mas a gente sempre tá pegando ele, né? Então, o momento que você pegar, o que que você sente quando ele tá na sua mão? Mas tem aquele simples que a gente fez rapidinho aqui um dia brincando. O que que o dinheiro não compra? Você vai ver que o seu valor tá ali. Quando você responder para mim, o que que seu dinheiro não compra? Gente, vamos lá, responde aí. O que que seu dinheiro... Coloque aí pra gente, o que que o dinheiro não compra, né? Oi, isso, pode falar? o que que ele não compra? Você vai ver o quanto tem da sua história. Pra mim, vamos a minha aqui, básica, né? E depois, se você quiser contar a sua aí, vai os nossos atos de coragem. Porque dinheiro a gente se esconde, tá? O dinheiro não compra pertencimento. Por quê? Porque eu já tentei demais comprar isso a vida inteira. Ser amada pelo meu papai e pela minha mamãezinha. Ó, teve pessoal já tá colocando, ó, amor, caráter. E aí, vamos lá, vamos pegar aqui. Quem colocou caráter, por exemplo, onde que o caráter pegou na história familiar dela? Quem é o sem caráter da família dela? Quem é o sem caráter da família dela? Patrícia tem? Sabe? Basta ela olhar. Então, amor. Né? Onde foi que o amor não chegou até ela? Quando foi que esse amor não chegou até ela? Onde que ela está presa nessa tentativa de comprar amor? Né? E se ela está buscando tanto amor, ocupada tanto em buscar amor, será se ela vai conseguir buscar dinheiro? Que reza a lenda, reza o nosso imaginário que amor e dinheiro não combinam. Então, se eu estou buscando tanto amor, será se eu tenho tempo para buscar dinheiro? Será se eu estou... Né? O dinheiro... Meu Deus, voltou. Às vezes fica rodando... Peraí. Às vezes fica rodando, eu não sei se é para você ou se é o meu que parou. Pertencimento. Será se essa pessoa... Ó, pode falar. Tá aqui travando? Eu tô vendo várias... Não, agora já voltou. É que eu tô vendo um monte de resposta do pessoal, né? Falando aqui que o dinheiro não compra afeto, o dinheiro não compra pertencimento, que o dinheiro não compra dignidade, né? Várias palavras aqui. Vamos lá. Pertencimento. Eu fiquei a vida inteira preparada para comprar o pertencimento, Patrícia. Eu juntava dinheiro para pagar as contas da minha família. Eu comprava minha família com presentes. Eu queria ser amada por essas pessoas, porque eu queria pertencer a elas. Eu era diferente, eu sabia que eu era diferente. Até o dia que eu desisti. Com o trabalho terapêutico, eu desisti. A partir do dia que eu desisti, eu consegui trazer a prosperidade para minha vida, porque eu parei de buscar o pertencimento, né? Então, quando a gente olha para esse sentido que o dinheiro tem, o sentido do meu dinheiro era para comprar pertencimento. O sentido do meu dinheiro, às vezes, era para comprar caráter. O que é comprar caráter? Às vezes é para provar para o outro que eu dou conta, que eu não sou sem caráter. Né? Às vezes o meu pertencimento, às vezes meu dinheiro é para comprar vida. Então, onde que está a minha morte? Né? Se eu estou buscando dinheiro tanto para a vida, eu preciso olhar para a minha morte. Eu preciso olhar para o meu contraponto. E o dinheiro está aí, ele está inserido nessas coisas, né? Quando eu olho para isso, quando eu trago isso para... Quando em terapia, eu falei, não adianta, eu posso ter 10 milhões que eu não vou comprar pertencimento, eu tenho duas saídas. Ou eu continuo, ou eu falo, sinto muito família, agora eu sigo minha vida em paz e deixo vocês até aqui. Que não é um abandono de família, é só que agora eu paro de comprar vocês. Acabou, meu dinheiro agora vai ser para mim. Então, quando eu olho para isso, eu posso escolher qual é o sentido que eu quero dar para o meu dinheiro daqui para frente. Aí, ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre
Aí, qual que você falou para eu falar de mim, né? O meu problema, aí eu vou falar um pouco de mim, que talvez seja o problema de alguém. Eu não consigo guardar dinheiro. O dinheiro, eu nunca tive dificuldade em ganhar dinheiro. O dinheiro sempre veio. Entende? Ele vem, mas ele não fica. Eu arranjei uma birra com ele, que ele não fica. Ele vai, quando eu vejo, ele já foi todo embora para outras coisas. Que eu sei quais eram, que eu, como diz, né? Que eu determinei que iriam para aqueles lugares, mas eu tenho uma crença muito disfuncional que se eu pego aquele dinheiro e eu guardo ele e ele sai, né, da minha conta, literalmente, e vai para um lugar que eu não posso usar, é como se eu tivesse de castigo, sabe? É um dinheiro que foi tirado de mim, que eu não posso usar porque eu estou de castigo, né? E aí eu não consigo guardar dinheiro. Como que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Faça aí a sua dica para essa situação. Quem sabe a situação de um coleguinha aí? Patrícia, então, vamos lá, gente. Quando a gente lida com dinheiro, a gente lida com muita dor. Então, eu vou te falar o que eu falo para os meus pacientes, que eu vou te responder, mas não se sinta confrontada, mas se sinta acolhida, se sinta ajudada, se sinta pegando na mão. Vamos prestar atenção nas coisas que você falou para mim. Eu tomei birra. Quem toma birra é criança, né? Quem toma birra é criança. Então, eu tenho que olhar para esse meu lado infantil, né? Criança não se relaciona com dinheiro. Quem se relaciona com dinheiro é adulto. Então, você está me contando aqui de um jeito que você selecionou o seu lado por algumas coisas aí suas, construções suas, que você selecionou o seu lado infantil para lidar com o dinheiro. Então, você está me contando aí que tem alguma coisa lá no passado que te fez ficar muito birrenta. Que tem uma birra infantil, que algo aconteceu na infância com o dinheiro. E aí, para eu me relacionar com o lado adulto, eu tenho que trazer isso à tona e contar para mim, espera aí, como que eu vou relacionar agora com o dinheiro de um jeito adulto? Para isso, eu tenho que olhar para o meu lado infantil, que está preso. Tem uma encrenca infantil. Quem toma birra, quem dá birra, é o nosso lado criança, que todos nós temos, tá? Mas quem toma birra é o nosso dinheiro de forma adulta. Quem guarda dinheiro é adulto. Criança pega o dinheiro e compra pirulito. Gente, criança pegou o dinheiro e compra pirulito. Dinheiro gasta, dinheiro some na mão. Se eu entregar o dinheiro para minha filha agora, minha filha vai correr ali no mercadinho, vai comprar chocolate, pirulito, bala, balinha. Até minha criança de 1 ano, ela já sabe o que é balinha. Então, a gente precisa acolher, Patrícia, uma infância toda gastada em laranjinhas na porta do colégio. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Eu também. Quem nunca? Então, assim, você me fala uma coisa muito bacana aí, Patrícia, porque pra gente gerenciar o dinheiro, a gente tem que deixar o nosso lado infantil de lado também. E a gente tem que se tornar adulto, não adulterados, adultos, tá? Adorei. Então a gente tem que não olhar adulterado. pra esse lado. Isso, não tem preciso olhar para o dinheiro adulta. Só que dói, Patrícia. Dói. Se tornar adulto dói, sabe? Olhar para o dinheiro de uma forma adulta e agora sou eu, não tem mais ninguém atrás de mim. Eu não posso mais responsabilizar o meu pai, eu não posso mais responsabilizar a minha mãe. Agora sou eu. Quem vai produzir o meu dinheiro sou eu. Dói, Patrícia. Machuca. É difícil fazer isso, porque nós estamos tão apegados a eles, a gente queria tanto que eles nos amassem, a gente queria tanto mais deles, que às vezes a gente até responsabiliza eles pelos nossos fracassos. E quando a gente olha para o dinheiro, a gente tem que deixar os nossos pais no lugar deles. Que eles fizeram aquilo que deram conta. E agora é com a gente. E aí o bicho pega. Faz sentido? A gente tem que lidar, né? Faz todo sentido. E aí, eu trouxe esse meu exemplo, mais para o pessoal se identificar. Tem aqui uma aluna minha falando, né? Desde pequena fui criada para guardar, para não faltar.
E aí, eu sei, né, porque a gente já conversou, que ela tem muita dificuldade, por exemplo, de pegar esse dinheirinho dela que está guardado e investir numa divulgação do trabalho dela, investir numa pós-graduação, investir num treinamento. Eu lembro que, na época, antes dela fechar comigo, foi um parto para ela se sentir confortável em investir também. Eu vejo que tem os dois lados, né, Lu? A gente tem as pessoas que têm a dificuldade de pegar o dinheiro e ficar com ele, é como se não fosse para ela, igual você disse, criança não lida com dinheiro, né? E muitas vezes eu sinto muito isso mesmo. Eu até hoje dou uns chiliques assim, né? Do tipo, mas eu queria ir na 44, comprar umas blusinhas. E aí eu sei que não rola porque eu tenho que pagar o meu marketing, a minha comunicação. E aí eu tenho que fazer alguma coisa para deixar essa ansiedade de criancinha de lado, fazer, né? E não deixar a criança tomar conta. Essa é a minha questão. Mas tem gente que já é o contrário. Ela não consegue dar o dinheiro, ela não consegue investir. E aí ela vai ficando encruada e para trás porque ela não vai na vida, né? Então, como que você orientaria esse outro extremo, né, da situação? Tá. Patrícia, quando eu anunciei que essa live ia ser top, eu falei, gente, porque a Patrícia vai me fazer as melhores perguntas do mundo. E graças a Deus, obrigada. Porque aí você tá abrindo espaço pra gente ponto. Que muitas vezes não ando. A sociedade acha que o poupador, ele é correto. O poupador, ele é fantástico, ele é bom. O poupador, ele é tão doente quanto o gastador, tá? Aquele que segura demais, ele também está dentro de um adoecimento aí, né? Só que a nossa sociedade acha bacana e não é, tá? Não é. Nosso dinheiro, ele também precisa ser gasto. Nosso dinheiro, ele precisa estar em movimento, ele precisa estar a serviço da vida. Então, vamos falar dessa sua aluna, se ela permitir aqui. Olha o tanto que é complicado. Porque ela vem falando de uma lealdade àquilo que ela aprendeu. E aí, os pais dela passaram isso para ela. E se ela fizer diferente daquilo que os pais dela passaram para ela, ela vai perder aquele pertencimento. E o sonho de todo mundo é pertencer. Não tem nada pior do que não pertencer. E ela vai estar traindo a família de origem dela. Então, ela vai ter que fazer isso, Patrícia, com muito cuidado, com muito respeito, para ela não sair dessa família. Né? E aí, os exercícios mentais mesmo. As coisas precisam começar a acontecer na nossa cabeça. De agradecer o ensinamento que o pai e a mãe deram, que até hoje foram ótimos para a sobrevivência dela. Mas agora começar a falar mentalmente que eu posso, que eu me permito, que já está na hora, né? Que até aqui aquele ensinamento deu certo, mas de agora em diante eu posso construir um outro ensinamento para mim, um outro lugar. Eu também posso adotar medidas de segurança, por exemplo. Se eu tenho 1.000, eu posso pensar em 10%. Quando a gente fica mais fácil. Então eu vou colocar 10% a priori para investir. O mês que vem eu começo com 15, depois eu começo com 20, e aí eu entro na minha zona de segurança. E tá ótimo. O que eu não posso fazer é um movimento muito maior do que as minhas pernas podem fazer. E eu faço isso com respeito. A partir do momento que eu entendo que os meus pais foram bons, sim, naquilo que me até aqui, mas de agora em diante, eu posso adotar um outro ensinamento. Até, por exemplo, aquele que só rico que ganha dinheiro, que lá funcionou até aqui. Esse ensinamento funcionou até aqui. A partir de agora, eu posso mudar esse ensinamento. Tem um ditado que ele é tão bacana, Patrícia, porque a gente vai aprendendo e tendo consciência do dinheiro a partir dos nossos ditados, do ditado popular da nossa família. Tem um ditado que ele é tão bacana que ele é assim. Pobre tem que guardar um vintém, para quando o rico bater, o pobre bate também. Mas aí o que acontece? O pobre vai guardando o vintém dele a vida inteira esperando o rico bater. E aí, se o rico nunca bate,
O pobre vai juntando tanto dinheiro, que aí ele inverte. E o rico passa a ser ele. Porque ele já juntou a vida inteira. E aí ele vai ter que aprender a usar esse dinheiro. Na maioria dos casos, a pessoa morre rico, sendo pobre a vida inteira. Então a gente também tem que aprender a virar essas chavezinhas, sabe? No caso da sua aluna, já está na hora dela respeitar o ensinamento dela e começar a trazer os novos ensinamentos, aquilo que ela vem, trazer o dela, trazer ela para a relação financeira dela. Faz sentido? Faz muito sentido. E cabe, como a gente não está expondo quem é, né? Posso dizer que cabe muito no que a gente conversava, né? Que é exatamente se joga, criatura. Para de pedir autorização das pessoas. Sempre precisava de um amigo ir junto com ela. Ela sempre me manda mensagem perguntando a minha opinião. Então, sempre tem que ter uma autorização de cima para baixo, porque, de alguma maneira, de dentro, não existe essa autorização, né? E eu acho que essa realidade, ela é uma realidade de muitas das minhas alunas. A gente vive, ontem foi o Dia da Mulher, né? E eu acho que a gente não pode deixar de trazer esse assunto aqui na roda, né, Lu? A gente está numa profissão em que praticamente todo mundo é mulher, né? A gente tem, sim, alguns homens, né? Até Adriano aqui acabou de entrar na live. Então, a gente tem os meninos que são da psico, mas eles são minoria, né? A gente está numa profissão considerada de mulherzinha, né? Exatamente por esse passado de profissão de ajuda, profissão subalterna, profissão de mulher que o marido, tipo assim, o marido já paga as contas, vou fazer esse curso aqui só para me ocupar, né? Então a gente sabe que a psicologia tem esse lugar de curso de madame, né? E ao mesmo tempo que tem esse lugar de curso de madame, com a abertura das faculdades e com, enfim, cotas, etc., cada vez mais pessoas de outras rendas, de outras realidades estão adentrando nos cursos de psicologia também. E muitas vezes mulheres que tiveram aí em suas histórias muito machismo, muita não autorização. Eu fui, acho que a gente já conversou, né, Lu, em outros momentos, mas eu já falei muito disso aqui. Eu venho de uma família que me autorizou muito a ser quem eu sempre queria ser, né? Eu não tive, graças a Deus, eu não tive esse tipo de barreira de não seja quem você é. Isso não aconteceu comigo e eu agradeço sempre por isso. Agora, eu sei que muita gente sofre porque não consegue se assumir na vida, né? Não consegue se colocar. E como que a gente constrói uma identidade profissional? Como que a gente coloca valor no nosso trabalho que a gente não se assume, né? Eu acho que esse é um ponto. Como que nós, psicólogas, mulheres, né, lidamos com esse lugar de potência que o nosso trabalho tem? Porque, na verdade, ser psicólogo é poderoso, né? É um lugar de um poder muito grande também. E aí a gente fica nessa relação dicotômica. É uma profissão muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente pega essa profissão e enfia lá naquele lugar, porque a gente o tempo todo também ouve que mulher, ela tá sempre atrás de alguém, né? Olha o tanto de significados, né, que a gente precisa lidar, né? Tá, Patrícia, eu vou te pedir licença aqui só para eu fechar com um exercício, porque você me pediu o exercício, então eu vou te fechar um outro exercício aqui que a gente pode trazer para o nosso consultório, tá? Que qualquer pessoa que está aqui pode fazer ela lá no consultório, que é a questão do adulto e do infantil. Eu faço recursos e um deles é a PrEP. Tá aqui para ver se vai surgir. Oi, voltei. Eu tenho uns recursos, tranquilo. Eu tenho uns recursos que é a fita crepe mesmo. Fita crepe mesmo. Quando o meu paciente está muito nessa relação infantil, eu pego a fita crepe, passo ela no meiozinho, pensando num quadrado. Do lado de cá, eu peço ela para colocar tudo que é um comportamento infantil com dinheiro. E do lado de cá, tudo aquilo que é um comportamento adulto com dinheiro. E peço ela para ir andando para os dois lados. Como que ela se sente nesse lugar e como que ela se sente fazendo o movimento do adulto. Esse é um exercício que qualquer psicólogo pode fazer e ele é riquíssimo.
colocar ali comportamento infantil, é a briga, é o não olhar, é o fingir que não existe, é o gastar demais, é o gastar de menos. Comportamento adulto, né? É o olhar para o dinheiro, é falar do dinheiro, é separar o dinheiro, é botar as contas em dia. Então, esse exercício que a gente faz, posso fazer com qualquer paciente, nem precisa ser psicólogo do dinheiro, qualquer pessoa pode fazer, porque qualquer cliente que vem com demanda financeira, você faz ele e você vai ver a pessoa sentir e deixar ela sentir o que ela sente. Qualquer um aqui pode fazer, não precisa nem do terapeuta. Separe uma linha, pode ser uma linha imaginária, de um lado infantil e do lado adulto. Façam, gente, depois me contam. Ou conta pra Patrícia, que a Patrícia me conta, porque vale a pena. Pode deixar. Tá? Olha, menina, bafão, hein? E agora... A gente vem aqui. Pode falar. E agora? Não, pode falar. Agora eu só ia... eu só ia dizer que, assim, a gente está aqui, né, falando sobre essa relação com o dinheiro e dizendo que muitas vezes a gente não consegue vender e não consegue e cria relações confusas com o processo de venda, quando, na verdade, a nossa birra é com o resultado da venda, que é o dinheiro, né? E aí a gente fica emburrado com isso, né? E isso é tão sério, Patrícia, que quando a gente tem uma construção simbólica de pobreza, de nós não podemos ser ricos, nós temos que trabalhar muito para ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, o fulano rico não vale nada. Quando a gente tem uma construção muito pobre, mentalmente, histórica, eu posso vender até, Patrícia, que eu vou continuar sem dinheiro. Às vezes, até porque eu não me sinto merecedora desse dinheiro. Como eu não estabeleci uma relação saudável com ele, eu não vou ver, eu não vou fazer. Tem aquela profecia da pessoa que sempre vai fracassar. E aí eu nunca consigo vender suficiente, até porque eu tenho que ser leal à profecia do fracasso. Então, nem sempre é porque eu não sou uma boa vendedora. Às vezes é porque eu não tenho minha relação com o dinheiro resolvida. Então, gente, olhem para o dinheiro de vocês. Olhem até quantas... Meta. Gente, eu vou produzir quanto financeiramente esse mês? A escolha é sua. Dinheiro é produzido. Quanto que você quer produzir durante esse mês? As pessoas ficam na sobrevivência, Patrícia. Eu tenho que vender 3 cursos. Não, gente, eu tenho que vender 30. Eu tenho que vender 300. Vamos sair desse negócio de sobrevivência. Vamos pensar aí de uma forma abundante. E uma coisa, deixa eu te falar. O tanto que esse pensamento de escassez, né, que você trouxe, ele é forte. Eu vejo alunas falando coisas assim. Patrícia, mas eu não vou dar conta. Eu não vou ter horário. Né? Eu não vou ter horário para trabalhar tanto, eu tenho filho. Aí começa a colocar culpa em tudo, né, Lu? Aí a culpa é do filho, que ela tem que dar atenção pro filho, ela não consegue vender mais. Aí ela atende muito, então ela não consegue vender outras coisas, ela não consegue sair da historinha de consultório. Muitas vezes ela fica presa ali naquele consultório que só atende convênio, que paga R$ 15 a hora para ela vive uma vida de merda. E aí ela não consegue sair dali porque ela acha que ela sozinha não vai conseguir atrair pessoas para ela, porque ela se sente tão incompetente que isso não vai mudar. Ou então aquela pessoa que ela se sente meio escrava mesmo desse lugar de doação eterna. Então ela está trabalhando num concurso público porque ela achava que ela precisava da certeza do concurso público, né? Daquela coisa do dinheiro certo na vida dela, por conta de um pensamento de uma suposta estabilidade. E aí ela não consegue sair daí. Aí ela vem fazer o meu curso, por exemplo, e aí ela não consegue pôr em prática nada que eu ensinei. Então ela tem a ferramenta, tem a faca e o queijo na mão e não consegue cortar. Porque ela fica agarrada naquele passado ali, menina. Sim. E a coisa não desembola, né? E desembolar não é tão simples, gente. Às vezes a gente vai precisar de ajuda. E às vezes a gente precisa levar isso para a nossa terapia. Não precisa ser uma terapeuta do dinheiro, mas pegar isso e levar para a nossa terapia, né? Agora, Patrícia, como a gente está falando muito de escassez, tem um livro que está aqui junto com os meus, que é muito interessante, porque
ele dá uma reviravolta na escassez. Eu vou deixar ele aqui 1 minutinho para vocês printarem. Gente, printem na tela. Depois eu vou pedir para você tirar uma foto, eu coloco aqui, porque tá pequenininho, não vai dar para eles printarem. Ele chama escassez. E ele é fantástico. Então, se você trabalha ancorado na escassez... Gente, esse tempo atrás eu fiz o cálculo com uma paciente minha, uma orientanda minha. Ela ganhava, Patrícia, R$13 por hora, tirando os outros custos. E ela estava super feliz porque ela tinha vários pacientes, mas ela não tinha dinheiro, gente. Né? Ela não tinha dinheiro, R$13 por hora. Então, assim, se você trabalha na escassez, esse livro é fantástico, que fala, inclusive, do nosso poder de escolha. Perfeito. Agora, deixa eu voltar no seu valor, porque eu engato uma primeira aqui. E dar uma sugestão. Prestem atenção em quais são as frases que você mais fala. Ah, o paciente me pede muito desconto, eu tenho que dar muito desconto. Quais são os descontos na vida que você vem dando? Não consigo preço cheio. Presta atenção nessas frases. Psicologia não dá dinheiro. O livro chama Escassez. A Patrícia vai deixar a foto no feed, no stories dela depois. No stories, isso. Depois eu vou pôr nos destaques também. Vou criar um destaque de indicação de livro e vou colocar a fotinho lá. Isso. Quando a gente pensa em valor, Patrícia, para a gente conseguir andar com valor, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é o meu valor. E eu gosto de pôr números, tá, Patrícia? Eu não gosto dessas coisas mentais, não. Qual é o meu valor? Quanto eu estou valendo hoje? De verdade. Coloca aí 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 70.000, 1 milhão. Quanto é menos, né? Às vezes tá um saldo negativo aí, eu não sei. Mas é super bacana quando a gente olha qual é o meu valor. Dói tanto fazer esse exercício, sabe? Mas a gente começa a enxergar se a gente está se valorizando ou não. Então, primeira coisa, quando a gente pensa, eu não consigo cobrar um valor cheio, qual é o meu valor? Eu tô me dando valor? Ou eu tô me vendendo a preço de banana porque eu não tenho valor para mim mesmo? Então, o ato de eu cobrar tem muito a ver com o valor que eu tenho na minha vida, com o valor que eu me dou, tá? Com o valor que eu dou pro meu conhecimento. Porque eu, Luciana, vendo conhecimento. Sim. Então, vamos lá. Qual é o meu valor? Logo em seguida, qual que é o valor que eu acrescento na vida do outro? O outro saiu da minha sala com o quê? O que eu proporciono para o outro? Quando eu entendo o que eu proporciono para o outro, Patrícia, gente, eu proporciono liberdade financeira. Eu sou especialista em fazer gente grande crescer. Isso não tem valor, não. O valor disso é caro demais, Patrícia. Eu tenho que cobrar caro mesmo. Eu faço você crescer. Então, isso eu tenho consciência. Isso já é meu. Isso daqui não é um me gabar, não. Isso é meu. É de graça. Isso é meu. Então, eu posso cobrar por isso, né? O que você acrescenta na vida do outro? O paciente entra na sua sala e ele sai da sua sala com o quê? Quando a gente isso que eu falo, Lu, só para juntar aqui os conceitos. Quando eu falo que todo negócio, toda proposta de negócio parte da sua proposta de valor, é disso que eu falo, né? Então, qual o valor que você agrega? E não importa se você tem 1 ano de formada, 20, 30, 40, o quanto de pós-graduação você tem. Então, o seu valor, gente, ele não é diretamente proporcional aos títulos que você tem. Ele é proporcional ao que você acredita que você vale. E a transformação que você tem para oferecer para esse outro. E essa transformação, vou dar um exemplo, tá, Lu? Assim, só para ficar claro. Muita gente aqui que me segue conhece a Cristiane Formigeri, que é uma psicóloga que está super famosinha aí. E ela tem um canal que chama Branding para Psicólogos também. Ela fala muito de construção de marca.
E não tem como você construir uma marca de valor quando a sua marca é você, se você não se dá o valor, né? E uma coisa importante, a Cris é formada, vai dar agora só 3 anos. E tem muita gente que vê eu conversando com ela, eu sou formada há 10, e acha que a gente é formada na mesma época. E eu acho que isso é se dar o valor. Isso. Então eu gosto de dar esse exemplo, né? Ela está com a agenda lotada, ela tem milhares de projetos, ela tem uma cabeça que vai longe, ela já teve empresa, já fez outras coisas antes de finalizar o curso de psicologia, mas independente disso, eu assustei quando ela falou para mim que ela só tinha 2 anos de formada, na época que a gente conversou sobre isso, porque ela não transmitia uma suposta insegurança que quem com 2 anos de formada ainda se sente. Ela nunca sentiu isso. Ela tem uma postura de, eu sou uma profissional, eu tenho o meu valor. Eu acho que isso de tudo que a gente está tentando trazer aqui para vocês hoje nessa conversa, a grande lição. Você pode estudar o que você quiser de empreendedorismo comigo, né? Você pode aprender a montar o seu plano de negócio, você pode aprender a montar suas estratégias de marketing de comunicação, você pode fazer o que você quiser, né? Inclusive, aprenda isso, que isso vai te ajudar muito a conseguir contar para o outro esse valor que você tem. Agora, se você não se sente valendo, aí fica difícil, né? E aí, uma coisa, Lu, é que muitas pessoas ficam chateadas, sem, assim, não é consciente às vezes, mas elas emburram comigo muitas vezes. Tipo assim, poxa, Patrícia, será que faltou você me ensinar alguma coisa? Será que faltou, né? Acho que eu não estou conseguindo pôr na prática. Será que esse seu modelo aqui que você passou está funcionando, né? E aí, na verdade, quando a gente vai conversar com um pouco mais de atenção, não tem a ver. Ela está fazendo tudo direitinho no sentido do operacional, mas está faltando ela aceitar. E aí começam as boicotagens, né? Então, assim, tinha que postar 3 vezes por semana, aí já não posta. Tinha que colocar, por exemplo, não, eu vou fazer uma live, porque a gente aprendeu que a live é uma coisa super importante. Não faço porque eu não dou conta de fazer live. E aí começa uma série de barreiras que você vai colocando na sua vida, porque você encasqueta que você não dá conta, que você não merece. Muitas vezes isso é racional, você sabe. Então, assim, você tá sabendo que você não tá fazendo, mas quantas e quantas meninas não estão sabendo, né, Lu? Eu acho que esse aqui é o ponto. Quanto que muitas vezes isso tá guardadinho aí, né, num nível pré-consciente aí na sua cabeça. E eu espero que essa conversa que a gente está tendo aqui mexa com você. Eu quis trazer a Lu hoje, principalmente porque, poxa, ontem foi o Dia da Mulher, a gente falou muito sobre essa questão dos anos de opressão, e todo mundo viu isso no Instagram, todo mundo falando disso. Mas, poxa, como que a gente vai se dar ao valor, né, se a gente ainda carrega culpas e mágoas e ranços, né, de quem nos oprimiu, e a gente se coloca nesse lugar da oprimida. E eu vejo muitas mulheres com dificuldade de crescer porque se vinculam a esse tipo de ideia. Eu sou muito de acreditar, eu acho que isso fica claro aqui, né, Lu? E eu acredito que você também, que a gente não tem que ficar reclamando do que a gente não é, e do que a gente não tem, e do que a gente não conseguiu. Mas a gente tem que começar a clamar pelo que a gente é, a clamar pelo que a gente quer e a dizer aquilo tudo que a gente é. O ano passado, eu criei um curso que era Aumente a Sua Fodalidade. A minha intenção com esse curso era exatamente falar disso, do quão foda você é. E eu lembro, foi um teste, foi um piloto, tanto que eu fiz dessa vez e não fiz outro, porque foi muito mal visto. As pessoas não entenderam a intenção do curso, só as alunas, que adoraram, sim, inclusive. Por quê? Porque foi visto como algo assim, você está achando então que é a supremacia masculina que tem que ganhar, porque entenderam a palavra foda, já ligaram com o pênis. Entendeu? E nunca, não era essa a intenção. Então, olha que interessante, né? A gente está aqui falando para vocês se conectarem com quão fodas vocês são, com quão importantes vocês são, com isso que você sente. Agora, se você está se sentindo um lixo de fato, né, Lu? Aí, terapia, né? Aí, bora olhar para isso, né? E aqui
tem a relação de adulterado, adulto e criança. Quem você quer continuar sendo? Ser adulto dói, né? Gente, todo o processo de crescimento dói. Se não doeu, é porque eu tô presa lá na infância. Pode voltar para procurar terapia aqui agora. Né? Ser adulto requer movimento, requer ação, requer autorresponsabilidade, né? Não é você, Patrícia, que vai fazer as coisas acontecer por mim. O meu dinheiro ele vai ser produzido por mim, não pelo meu papai e pela minha mamãe. Então, isso tem a ver com a nossa escolha, né? Quem que você quer ser? Adulto, criança ou adulterado? Escolha sua. Agora eu sei que o Instagram derruba a gente. Deixa eu deixar uma coisa aqui que eu queria. Começa a mentalizar quanto que vocês querem, o que vocês querem. E aí eu vou contar assim, que eu segui a Patrícia já tinha um tempo, porque eu gosto do jeito dela falar, eu acho que ela fala pra gente ouvir. Quem é adulto gosta sim, sabe? E aí eu sempre encho o saco da Patrícia nos direct, tal, já nos conhecemos, vamos tomar um café daqui uns dias, viu, Patrícia? Sim. E aí você começou com as lives de venda. E sexta-feira eu falei, poxa, por que você não me convida para uma live? Porque eu sou especialista em dinheiro. Eu pensava assim, tudo a ver com vendas e tal. E comecei. Que a Patrícia me chama para uma live. E eu não tenho o hábito de me convidar, não, sabe, Patrícia? Eu tenho que ser convidada. Assim, coisas minhas. E aí eu comecei... Só não pode se convidar. Não, e aí eu comecei. Que a Patrícia me convide para uma live. Isso sexta-feira. Que a Patrícia me convide para uma live. Que a Patrícia, poxa, Patrícia me convida para uma live. Comecei aqueles negócios mentalmente. Sexta-feira estou eu no meu direct de boa na vida. Quem me manda uma... Sexta ou sábado? Quem me mandou uma mensagem? Sei lá, um dia depois que eu comecei a pensar. Sim. Patrícia, Luciana, vamos fazer uma live? Então, gente, as coisas precisam acontecer na nossa cabeça. Precisam ser co-criadas por nós. A gente precisa contar para o mundo o que a gente quer. Senão o mundo não descobre. Então, isso é tão forte. Lu, eu tenho um caso assim... eu falo que o meu sonho... Eu não sou... como que eu explico isso? Eu, Patrícia, tenho muita dificuldade de pensar... qual o seu sonho? Entendeu? Eu tenho um pouco de birra... as birra, ó. Eu tenho um pouco de birra com essa palavra. Eu gosto de meta, de objetivo palpável. Sonho. Parece que é uma coisa tão assim, mundo fantástico, mundo de Bob, sabe? Me incomoda. Enfim. Aí... me perguntaram assim, tá, e o que você quer fazer que ele te deixaria muito feliz, né? Aí eu falei, eu gostaria de viajar pelo Brasil para fazer meus cursos e treinamentos, e não só o online. No online eu alcanço o Brasil, mas eu não tô lá, né? E aí beleza. E aí não sei quem, eu não lembro agora a situação que foi, mas alguém virou e falou assim, uai, se você quer viajar ao Brasil... presencialmente, você tem que começar a fazer alguma coisa presencial que vale a pena ser feito em todos os lugares. Porque se você está só no online, por que você vai ter que viajar se a pessoa já está tendo acesso? Então, óbvio, né, Lu? Mas não estava no meu radar naquele momento. A partir do dia que eu ouvi isso, na hora, eu liguei para os meninos aqui da Rede Psicologia, que a gente está em Goiânia, a Lu também está aqui em Goiânia, para quem não sabe. Na hora eu falei, não sei o que, mas eu quero fazer uma coisa presencial aí. Me deixa fazer uma coisa presencial. Na hora. Feito. Foi assim, na hora. Eles me convidaram para ser palestrante, me convidaram para ser coordenadora de um grupo de estudo, que começa agora dia 16, inclusive. Gente, só R$150 não me conta, pelo amor de Deus. Se você for aqui de Goiânia, vem aprender inovação, Cotiapá. E também... me deixaram fazer um projeto piloto, que é o Design Thinking para psicólogos, que terminou sexta-feira agora, que eu precisava testar isso, né, no formato presencial, e eu precisava de espaço, precisava de tudo, para ver se funcionaria, né, o que eu tinha bolado, porque eu só tenho isso no online feito, né, eu não tinha feito no presencial. Na mesma semana, juro para você, eu estava, primeira aula, na semana da terceira aula desse curso teste na rede, o Felipe, que é um cara... Inclusive, eu tenho que te mostrar o Felipe, tá? Falando sério, viu, Lu?
preciso que o Felipe te conheça. Quem é o Felipe? O Felipe ele era responsável até outro dia pelas vendas das pós-graduações do Incursos, que é uma pós-graduação famosa aqui em Goiânia. Uhum. Né? Ele saiu do Incurso, ele foi mandado embora e agora ele está com o próprio instituto. E imediatamente, e aí esse instituto dele é para vender cursos como esses que eu quero fazer, que são cursos, né, de fim de semana, né? Imersões de fim de semana. Gente, olha lá, tem gente que assistiu aqui o Design Thinking para Psicólogos, sou incrível, obrigada, Sonília. Olha só, e aí o que aconteceu? Ele já quer levar o Design Thinking para Psicólogos para o Maranhão, porque tem uma colega dele, uma parceira dele que mora lá, porque ele conhece o Brasil todo, porque ele fazia pós-graduações pelo Brasil. Olha que doido! Mas então, ser autor da sua história, né? Estar pronto para a sua história. Tá aqui. Patrícia, quando a gente é autor da nossa história, o dinheiro vem. O nosso dinheiro vem. Vem, gente, ele vem. Então, assim, vem. Só vem. Só vem, né? Vem. Gente, olha só, a gente tem alguns minutinhos. Coloquem reflexões, esse vídeo vai ficar 24 horas aqui. E aí amanhã, antes de passar as 24 horas, eu vou fazer o download dele, vou trabalhar ele para colocar no YouTube, para vocês poderem mandar para os colegas. Eu acho que a mensagem desse vídeo, que ele seja o primeiro de vários, né, Lu? Uhum. Porque é muito importante. Eu acho que o nosso trabalho, ele se complementa. E uma coisa também que eu quero falar, né, Lu? O tanto que nós, profissionais da psicologia, muitas vezes somos bobocas, porque a gente se acha limitado, porque assim, eu não sei isso. Então a gente acha que pronto, se eu não sei uma coisa, eu tenho que fazer uma pós naquilo para poder falar daquilo. Quando, na verdade, eu posso chamar alguém que já tem a pós naquilo, agregar valor porque eu estou falando, deixar a minha audiência mais feliz, conhecendo um outro profissional bacana e partilhando esse espaço de cocriação, né? Eu acho que isso é uma das minhas metas. Esse ano, Lu, a minha maior meta do ano é conexões. Porque eu ouvi de uma prima minha que se eu quiser que a família me chame para as festinhas, eu tenho que convidar também, né? Então, eu comecei a fazer esse movimento de sair de casa, sair da toca, de ir na casa das pessoas, de pedir ajuda, de não achar que eu sozinha tenho que dar conta de tudo. Eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui para vocês, porque eu sei que quando eu me exponho e quando eu falo das minhas dificuldades, muita gente se sente forte para poder falar das suas também. E eu espero que esse seja o espaço de troca que a gente construa aqui. Ninguém é dono da verdade, mas a gente pode ir construindo a nossa verdade juntos. Então fica aí o meu agradecimento a você que estava aqui até agora. Muita gente passou por essa live. Teve uma audiência recorde até hoje do Lu. Dentro desses nossos temas. Então eu acho que vale muito, muito que vocês passem isso para as outras pessoas. Aí, Lu, só não esquece do print do livro. Que todo mundo com certeza vai querer saber. Tá, vou fazer agora. Palavras finais, Lu. A gente deve ter alguns segundinhos, mas qual mensagem final que você quer deixar para todo mundo? A minha mensagem final dessa live aqui gente, lembra, nós aprendemos a ser psicólogos desde infância. Então, tome posse desse conhecimento, sabe? Não fica esperando um título, não fica esperando nada disso, não, porque não é isso que vai trazer dinheiro. É quando a gente reconecta com aquela menina, com aquele menino lá da infância. Gente, aí não tem quem segura, não. Não tem. Se reconecte com aquela criança, com aquela pessoa, ok? Beijos, Patrícia. Obrigada mesmo. Obrigada a todas as pessoas que ficaram nessa live. Depois você passa aí o YouTube para eu divulgar aí para as outras pessoas. Obrigada de coração, gente. Fica com Deus. Tchauzinho, gente. Até semana que vem com mais uma live, Mara. Falou. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau.